Olá, alunos! Como passaram? Vamos para mais uma aula. Nossa aula essa semana, tá? Eu vou dar a devolutiva da atividade do futevôlei e depois a gente vai realizar uma atividade prática, tá? Então hoje teremos 2 vídeos, certo? Então peguem o caderno pra gente fazer a correção das atividades ou a folha que vocês fizeram. Todo mundo aí com material para a correção? Então vamos lá. Na primeira questão perguntava qual foi a intenção da criação do futevôlei. Na verdade era para vocês comentarem, tá? Que eles tentavam fazer, né? Vamos dizer assim, que eles tentavam burlar, tá? Uma regrinha que era proibida nas praias, tá? Referente à prática de esporte sem rede e espaço delimitado, tá? Então, eles tentaram fazer com que essa regra, vamos dizer assim, fosse adaptada, tá? Então, essa foi a intenção, de burlar a regra que foi proibida, tá? Se erraram, anotem, corrijam. Olha, a 2. Fala assim, ó, por qual motivo os participantes eram chamados de praieiros ou, né, ratos de praia? Porque assim, quando, né, o Otávio, ele criou, né, ele levou esse jogo pra praia, tá? O pessoal, os garotos, eles chegavam lá logo cedo, que amanhecia, e passavam o dia inteiro jogando e só voltavam para casa quando anoitecia, tá? Foi por isso que apelidaram eles de praieiros ou de ratos de praia, pelo fato deles passarem o dia inteiro na praia, tá bom? Se erraram, faça a correção. A terceira era pra gente falar um pouquinho sobre o processo histórico do futevôlei, tá? Então, assim, a gente vai falar referente às datas, o que aconteceu, tá? Nesse processo todo de evolução. Então, assim, primeiramente começa no ano de 1962, tá? Que naquela época ainda era ditadura, tá? E assim, a polícia, ela proibia a prática do futebol e a linha de passe na praia, tá? A partir de um horário que era pré-definido. Então, eles poderiam jogar só de tal hora a tal hora. Depois desse horário, não podiam, tá? O que Otávio e seus amigos fizeram? Eles tentaram adaptar esse jogo de futebol, certo? Utilizando as traves sem rede das quadras de futebol de areia e assim, eles demarcaram a linha, tá? A limitação da quadra com os pés. E aí fizeram o quê? Com que a quadra ficasse parecida com a de vôlei. E os jogadores, assim, as regrinhas eles adaptaram, né? Aí eles criaram o quê? Que eles poderiam tocar a bola com os pés ou com a cabeça. Como é no jogo de vôlei, tá? Só que assim, a bola ela não podia tocar no chão, na onde eles demarcaram essa linha, tá? E assim, no começo, eles jogavam lá na rua Bolivar, tá? E nela, eles jogavam em equipe formada pelos atletas olímpicos e da seleção brasileira. E o pessoal ficava assim, de olho no futebol e não se importava tanto pelo vôlei, tá? Então eles esperavam a oportunidade, tá? De um jogador ir embora para eles poderem entrar. E isso aconteceu todo no processo de 1962. Já em 65, o Otávio ele levou esse futevôlei para outra praia, tá? E aí eles criaram o nome de pé vôlei. Só que assim, não pegou muito,
Então aí eles batizaram o nome de futevôlei, que foi que surgiu então essa geração do pessoal, né, jogar, e a partir daí que criaram uma rivalidade entre equipes, entre duas praias, que eram Ipanema e Copacabana, tá? E conseguiram, a partir daí, as primeiras regras no jogo do futevôlei, certo? Então, ó, em 62, tá? Eles adaptaram o jogo porque não poderiam jogar após o horário, e 65 foi essa onde ele levou para outra praia, que criaram um nome não deu certo, e depois ele criou o nome próprio do futevôlei, e aí que surgiu realmente as primeiras regras do esporte, tá? Já em 67, através do Carlinhos Neymar, ele conseguiu filmar, tá, um jogo, e aí ele jogou isso na televisão e no cinema. Já em 68, o futevôlei ele foi levado para Constante Ramos, tá? E aí eles já transformaram algumas regrinhas, tá? Onde? Que regrinhas? Que surgiu as duplas, e mais tarde surgiu as umplas. O que é essas umplas? São jogos com um jogador só de cada lado, tá? Já, ó, durante todo esse processo já veio para 1990. Aí criaram as associações e federações estaduais, tá? Que foi que partir daí começaram a organizar o esporte em si. Já em 98, eles constituíram a Confederação Brasileira de Futebol, que seria a CBFV, tá? Em 2002, realizaram um circuito, tá? Que aí foi promovendo várias cidades, certo? Que aí estendeu para outros times virem participar. Já em 2002 ainda, né, fundaram também a Federação Internacional de Futevôlei, que é a FIVIP, tá? Então, ó, em 90 surgiu a primeira federação estadual, certo? Aonde eles começaram a organizar o esporte. Em 98 foi a Confederação Brasileira de Futevôlei, e junto, através dessa confederação, eles já criaram torneios, tá? Que aí colocaram outras cidades, e em 2002 criaram a Federação Internacional. E em 2003 esse esporte ele se tornou oficial, tá? E aí conseguiram realizar o primeiro mundial de futevôlei, tá? Em Atenas, na Grécia. E em abril de 2004 realizaram então o campeonato mundial, tá? Que foi realizado aqui no Brasil. Então você viu que passou por um longo processo, tá? Aonde foi evoluindo cada vez mais o futevôlei. No começo ele era só como recreação, né? Só para poderem ocupar vamos dizer assim, o período de distração na praia de alguns garotos. E com tanta, vamos dizer assim, participação, o pessoal gostou muito do esporte, que ele se tornou-se um esporte oficial, tá? Então façam todas essas anotações se vocês não colocaram, tá? Pontuando o processo histórico. Dá um tempinho para vocês. Vamos lá então para 4. Na 4 era para vocês preencherem os espaços,
tá? Então assim, ó, os espaços estão em vermelho aí para vocês fazerem a correção, tá? A dimensão da quadra, ela tem de comprimento 18 metros e ela tem 9 metros de largura. E ela é cortada por uma rede, tá? Exatamente no meio, que nem fosse no voleibol, tá, gente? Além disso, deve haver uma área livre no mínimo de quantos metros? 3. Além das linhas de demarcação. O que é as linhas de demarcação? É aonde, né, corresponde, sinalizam o tamanho da quadra, tá? E 8 metros acima do solo. O piso da quadra deverá ser sempre de areia, se é futevôlei, então é disputado na areia, preferencialmente bastante nivelada. Oficialmente, a área do piso deve ser do tipo fina, porque se a grossa, de repente você cai, de acordo com alguns fundamentos que você faz, ela pode machucar, tá? A rede mede 9 metros e meio de comprimento por 1 metro de largura. Deve ser colocada a uma altura de 2 metros e 20. Olha a altura da rede, gente. Uma curiosidade é que permite propagandas afixadas na rede durante as partidas. Em nenhum outro esporte a gente vê, apesar que no futebol a gente vê pelas laterais, né? Se vocês forem observar no futebol de campo, quando tem jogo, né? Tem aquelas barreiras aonde permanecem para a bola não passar, sair fora da quadra, do campo, na verdade. Então ali tem várias propagandas, mas no futevôlei eles permitem que coloque na rede, tudo bem? Fizeram as correções? Na 5 é para preencher ainda. Observe o espaço vermelho. A bola utilizada tem a circunferência entre 68 e 70 centímetros, tá? E deve ser cheia com pressão entre 0,56 a 0,63 quilos por centímetro, tá? Então, se ela passar dessa, vamos dizer assim, dessa pressão, ela fica muito pesada, né? Ou, na verdade, fica muito leve. E se ela estiver abaixo, ela fica muito pesada, tá? É importante que em um mesmo jogo, todas as bolas utilizadas apresentem exatamente as mesmas características, tá? Então, assim, se forem utilizar essa bola até numa recreação, vocês vão sentir diferença se ela não tiver, tá, essa pressão ou essa circunferência, certo? E quando são jogos oficiais, ela tem que ter, ela é obrigada, tá, a ter todas essas características que foi mencionado. Pessoal, aqui tá 5 ainda, mas aqui é a 6, tá? Vamos lá. 6. Comente sobre o saque no vôlei, no futevôlei, tá? Na verdade, no vôlei ele é feito com as mãos e no futevôlei ele é feito com os pés, tá? E ele pode ser de 2 tipos, rodado ou chapado. Vamos especificar, então, o que é o rodado? O rodado é quando a bola ela faz uma parábola e vai direto no peito do adversário, tá? Então ela tem uma trajetória, tá? Fazendo uma circunferência, um meio círculo, aonde
ela vai direto no peito do adversário. Já o chapado, ele é um tipo assim, vamos dizer assim, é como se fosse uma cortada, tá? No voleibol, tá? Por isso que a bola ela vai em linha reta, certo? Então, o rodado faz aquela circunferência de trajeto de um semicírculo e a cortada é uma bola em linha reta, tá? São dois tipos de saque, então. E lembrando, sempre feito, tá? Com o pé. E lá naquela linha demarcatória atrás. Lembra disso? No vôlei a gente não vai lá na linha de trás para poder sacar? Aonde termina a quadra? Então, o futevôlei é a mesma coisa. Já na 7, tá? Fale sobre a recepção do futevôlei. A recepção é a forma que a gente vai pegar essa bola, tá? Normalmente, homens recebem com a bola de peito. E as mulheres, né, para não pegarem de peito, elas pegam de ombro, tá? Mas também ela pode ser de outra forma, a gente pode receber, tá? A gente pode receber ela através do pé, tá? De chapa, ou até mesmo aqueles no saque daqueles, vamos dizer assim, bem colocados, a gente pode utilizar dessa forma também, tá? Ou podemos receber de cabeça. Mas assim, quando a gente recebe de cabeça, não é tão preciso, tá? Pelo fato do controle, de você controlar a bola, tá? E às vezes também não é muito praticado, tá? Na maioria das vezes, para receber a bola, ou é de peito ou é de pé. No caso das mulheres, ou é de ombro ou é de pé, tá? Faço a correção. Enquanto vocês estão corrigindo, eu vou corrigir aqui, ó. Para vocês não confundirem. Então a gente vai para 8. Combinado? A 8 é para vocês fazerem uma descrição sobre o levantamento, tá? Do futevôlei. O que seria o levantamento? Lá no vôlei, tá? Quando a gente comenta levantamento, é quando a gente dá um toque, uma manchete, para a pessoa dar o terceiro toque, né? Uma cortada, uma forma de passar a bola pro adversário. E aqui é a mesma coisa, tá? Só que assim, o levantamento no futevôlei, ele depende muito de como você vai receber essa bola, tá? Porque ele é muito importante. Se você faz, vamos dizer assim, um levantamento bom, logicamente que vai dar um bom ataque, um contra-ataque, né, eficaz. E assim, tudo depende de como vem esse saque ou de como vem essa bola, tá? Mas ela pode ser realizada de peito, desse levantamento, de ombro, de cabeça, de coxa ou de pé, tá? Então, conforme você levanta essa bola, se essa bola está vamos dizer assim, usar essa palavra, perfeita, então o contra-ataque vai ser excelente, né? Ele não vai precisar arrumar essa bola para poder passar pro campo adversário, tá? Então, quem não anotou, faça a correção. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o ataque desse futevôlei, tá? Assim, na verdade, se vocês forem assistir uma partida, tá? Ele, assim, é o fundamento mais bonito do esporte, tá? Por quê?
O objetivo dele é colocar é tentar, na verdade, mandar essa bola para o chão do campo do adversário, tá? Mas alguns movimentos às vezes não dão certo, às vezes são eficazes, tá? Vamos dizer assim, a parte do nosso corpo, tá? Tem horas que são utilizadas, umas são mais utilizadas, outras são menos, tá? Mas assim, podemos realizar esse ataque de que forma? A gente pode dar um ataque de cabeça, tá? Um ataque de ombro, um ataque de peito e até de pé, tá? No caso quando a gente fala de pé, é a famosa bicicleta, tá? Que a gente realiza para poder atacar, tá? Então, o comentário sobre o ataque é descrito dessa forma, tá? A gente utiliza, às vezes, não utiliza todos os membros e quais membros a gente pode estar, quais formas a gente pode estar utilizando para atacar. Corrijam. Aqui é pra gente analisar as regras e a gente fazer um comentário geral sobre essas regrinhas, tá? Então, assim, como é jogado regras, é de o que eu posso fazer, tá? Vamos começar a falar um pouquinho dos jogadores. Então, a gente pode utilizar duplas, que são 2 jogadores de cada lado da quadra, ou times, pode ser utilizado 5 pessoas, tá? Sendo que um deles tem que ficar na reserva para quando precisar fazer a substituição, colocar ele. Então, na verdade, a gente só joga com 4 na quadra. Esse outro, o quinto, ele fica lá na reserva aguardando, tá? Ou pode ser jogado com um também, tá? E assim, quando o árbitro apita, você inicia com um saque. Lembrando que esse saque é feito com o pé, tá? E ele tem que atravessar a rede por cima, que nem no vôlei, tá? Chegando até o outro lado da quadra do adversário, certo? O local lá atrás, onde tem aquela linha de demarcação, tá? É chamada de zona de saque. Essas linhas de demarcação, todas, né, ao redor da quadra, são consideradas como a área do jogo, tá? Se a bola ela cai em cima dessa linha, quer dizer o quê? Que foi dentro, ou dentro desse espaço dessa linha demarcada. Se ela vai cair fora, tá? Se essa bola vai para fora, então ali já delimitou a linha, então a gente já sabe que é fora, tá? Então toda essa área do jogo aonde a linha tá demarcando é dentro, certo? E dessa forma se também é jogado no voleibol, tá? Outra coisa que tem aqui que só pode dar 3 toques, lembra disso? A bola só pode ser trocada 3 vezes. No vôlei funciona do mesmo jeito, tá? Então, você não podem dar mais de 3 toques na bola quando vocês forem mandar para a equipe adversária. Vocês podem dar um toque e mandar? Sim. Recebeu, mandou de volta? Pode, tá? Eu posso receber, tentar levantar essa bola, mas não ficou boa e passar direto no segundo toque? Posso. Posso sim. Eu posso receber essa bola, posso mandar para o colega levantar e eu posso finalizar essa jogada? Sim, aí conclui os 3 toques. O que eu não posso fazer, depois desse terceiro toque, jogar de novo para minha equipe, para ela poder passar, que aí são 4 toques, tá? E assim,
Posso utilizar qualquer parte do corpo? Sim, desde que não utilize braços, antebraços e mão. Lembra que a gente falou que a gente pode utilizar? Cabeça, peito, ombro, coxa, pé, tá? Então, essa parte a gente pode utilizar. E assim, quanto à pontuação, são por sets, tá? São 3 sets e aqui a pontuação são de 15 pontos cada set, tudo bem? Então, essas são as regrinhas. Na verdade, são muito semelhantes como a do vôlei, tá? Como a gente falou do vôlei, o vôlei de praia é semelhante, o futevôlei também. A última questão, ela fala sobre o esporte que você aprendeu. E na verdade, é uma pergunta pessoal, tá? É o que vocês consideram, tá? O que vocês acharam desses esportes que foram apresentados? O vôlei de praia, o vôlei de quadra ou o futevôlei, tá? Qual desses vocês mais gostaram? E explicar o porquê. Por que você gostou mais do futevôlei? Ah, por que você gostou mais do vôlei de praia? Ah, por que você gostou mais do vôlei de quadra? Tá? Eu particularmente, Fernanda, tá, professora, eu gosto muito do vôlei de quadra. Porque eu já joguei vôlei de praia, tá? Vamos dizer assim, quando eu era adolescente, tá? Lá com meus 14, 15 anos, quando eu mudei para Cardoso, eu jogava, fazia um campeonatos aqui na Prainha de Cardoso, tá? No famoso Campescar. Já fui jogar em Riolândia, já fui jogar em Ponte Gestal, e a gente jogava eu e mais uma colega, tá? Só que assim, pelo fato de ser areia, às vezes o seu pé prende ali, às vezes você não tem tanta velocidade quanto o vôlei de quadra, tá? Então, dá essa diferença. E quando você cai e vem areia no rosto, Fernanda, eu não gosto muito não, prefiro a quadra, tá? E o futevôlei, eu não, vamos dizer assim, que eu gostei de aprender, vamos dizer, né, das regras quando eu aprendi o futevôlei, mas assim, eu não tenho tanta habilidade nos pés quanto nas mãos, certo? Então, por isso a minha preferência para o vôlei de quadra. Essa é a minha resposta pessoal, mas eu quero saber a de vocês. Alguns já me mandaram aqui, eu já vi, tá? Então, assim, o gosto é independente, tá? Se seja quadra, se seja praia, se seja futevôlei, o importante é vocês praticarem, certo? Então agora a gente vai para o segundo vídeo. Me aguarde.